capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Capítulo de número 11, versículo 1 ao versículo 5. Cada texto na Bíblia representa uma história. Cada história traz um ensinamento. Cada ensinamento aponta algo que vai aplicar diretamente na nossa vida. Então preste bastante atenção. Quem tomou água, só tome se for emergência mesmo. Quem for ao banheiro, só vá se for emergência. Por favor, o pessoal que está em pé é responsável. Olha para as crianças que não estão indo tanto no banheiro, porque tem criança que está em casa o dia todo e não vai no banheiro, mas no culto vai 50 vezes no banheiro. Então dá uns carão aí, se for a mesma criança, uns 4 vezes, 3 vezes. Só não pode dar um cascudo, mas um carão pode. Tá bom? Pessoal, estou correndo contra o tempo, para até o final desse mês a gente fazer a salinha das crianças, tá? Então vamos orando aí, intercedendo, para até o dia 30 a salinha já está pronta, para que aí os pais que vêm ao culto fiquem mais tranquilos em relação a isso. Tá certo? 2 Samuel, capítulo 11, versículo do número 1 até o número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo ocorrido o tempo de 1 ano, época em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas o rei Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou da sua cama e andava passeando no terraço do palácio. E aí Davi viu uma mulher, e ela estava tomando banho, e era uma mulher muito bonita. E Davi chamou alguém e mandou perguntar: quem é essa mulher? E disseram: essa mulher se chama Batseba. Ela é filha de Eliã, esposa, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem, e essa mulher veio, e ele se deitou com ela. Ora, Batseba, a mulher, tinha acabado de se purificar da sua impureza, e depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: me manda o marido dessa mulher, Urias o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. E depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real, e logo saiu atrás dele um presente do rei, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Urias dormiu junto ao portão do palácio. Relatando isso a Davi, disseram: Urias não foi para casa. Então Davi manda chamar de novo Urias e diz: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? E Urias responde: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi diz a Urias: fique com ela ainda hoje, deite-se com ela ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi convidou para comer e beber com ele, e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos do seu senhor, e não foi para casa. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, fala com a tua igreja, que a tua igreja te ouve. Fica preparado está meu coração para ouvir a tua palavra. Pode tomar o seu assento. Ei, isso é uma história polêmica. Polêmica. Quem gosta de novela boa pode ler a Bíblia, que é melhor do que se os caras fazem na televisão. Quem era Davi? Se vocês não perceberam, a música que Laine cantou vai falar justamente dessa história. Davi era um rei de Israel. Davi não era ninguém.
era o cara que era pastor de ovelhas, e não era qualquer ovelhas, eram as ovelhas do pasto. E as ovelhas do pasto eram as ovelhas malhadas, eram as piores que tinha. Então, na época dos reis, se tinha um emprego que dava vergonha de trabalhar naquilo, era ser pastor de ovelhas malhadas. Era um emprego ruim, ganhava pouco, não era visto, e ainda tinha os que zombavam dele. Então o que foi que Deus fez? Deus olhou para Davi, viu a dedicação de Davi ainda como jovem, chama Davi, usa Davi para vencer Golias. Ele unge Davi com uma unção poderosa, e Davi com 3 pedrinhas derruba o gigante Golias, o gigante que aterrorizava toda a nação de Israel. Davi vence os filisteus, vence os amonitas, vence os sírios, derrota todos os exércitos inimigos, tudo com o poder e autoridade que Deus tinha dado a ele. Porque na lógica humana não tinha condição nenhuma de Davi ser quem ele se tornou após ter um encontro com Deus. E Davi agora é rei, já tem exército pronto, já tem palácio feito, já tem o nome em dia, já é adulto. E diz o texto que durante a batalha entre os amonitas e os sírios, Davi não vai mais para a batalha, porque o exército de Davi, ele ficou tão bom, tão poderoso, tão estratégico, que agora Davi não precisa mais ir. Ele já delegou líderes, ele já delegou capitões, ele já delegou soldados, e Davi fica em casa. E quando eles vão para a guerra contra os amonitas e os sírios, Davi decide passear pelo palácio. Fica atento, Jadiel, que eu vou pedir para tu colocar 2 Samuel 12, versículo 1, e a gente vai lendo. E ele decide passear pelo palácio. E está Davi passeando pelo palácio, quando ele olha e vê uma mulher tomando banho. E a Bíblia diz que a mulher era bonita. E sabe como é homem xerido, não pode ver mulher bonita. Ele olha para a mulher e manda perguntar quem era aquela mulher. Olha, aquela mulher é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias. E quem era Urias? Um dos melhores amigos e soldado de Davi. Davi aproveitou que Urias estava na guerra, manda chamar Batseba, porque sendo ele rei, tinha essa autoridade. Manda chamar Batseba, deita-se com ela, tem relações sexuais com ela, e depois manda ela para casa, achando que não ia dar em nada, porque é assim que funciona, né? Às vezes a gente se encobre da capa de rei, do título que Deus nos deu, achando que pode fazer o que quiser, que não vai dar em nada. E Deus está só olhando o que Davi está fazendo. Deita-se com Batseba, e Batseba engravida de Davi, concebe. Olha o problema. Se Davi dissesse para o povo que o filho era dele, ele tinha que ser cortado de rei Israel, porque tinha a lei civil e tinha a lei que havia a lei de Deus naquela época e não podia. Adultério era algo extremamente, algo extremamente danoso aos olhos de Deus. Davi disse: eu não posso dizer que ela é meu filho. Primeiro, que eu vou perder Urias. Segundo, que o exército vai ficar contra mim. Terceiro, que o sacerdote vai tirar o meu título de rei. Então olha a cabeça de Davi. Ele vai armar todo um plano, toda uma estratégia. Davi vai e manda que assim que a guerra acabasse, chamasse o marido de Batseba. E ele diz assim a Urias: Urias, como que você está? Você vai jantar hoje na minha casa. E marca um jantar. E Urias vai e janta e come. E Davi trata Urias como se fosse a melhor pessoa do mundo. E aí diz o texto que Urias diz assim, Davi diz assim: vá para casa, vá ficar com a sua mulher, você já guerreou demais. Urias disse: não, senhor, eu não vou deixar os outros soldados lá fora, protegendo a arca de possíveis inimigos, e descansar na minha casa enquanto os meus amigos estão lá. Davi disse: mas eu sou o rei, eu estou dando a você a carta branca para você descansar. E Urias bateu o pé e disse: não vou, porque quem tem princípio é assim. Quem tem princípio
Morre, mas não larga os princípios que Deus deu a ele. Aí Davi disse: eita, e agora? Se ele fosse para casa, ele ia deitar com a mulher, ia ter relação sexual, e depois eu dizia que o filho era dele. E o cara não quer ir, já sei. Vou marcar outra janta. E marcou outro jantar. E mandou chamar Urias. E tome cachaça, tome cachaça, tome cachaça. E Urias fica bêbado. Primeiro, há uma maldição no livro de Abacuque para quem beber do outro. Uma maldição. Só que Davi estava tão cego pelo seu erro, que para ele era melhor ele perder o seu status do que ele confessar. Era melhor a vergonha do pecado do que a vergonha do arrependimento. Ele embebeda Urias e manda os soldados levar Urias para a casa da mulher dele, para quando acordasse no outro dia a mulher ia dizer que estava grávida depois. Ah, foi naquele dia, ó, você dormiu bêbado, teve contato com a sua mulher e engravidou, o filho é teu. Olha a mente. Planejou tudo, arquitetou tudo. De repente, as coisas se acalmam. Aí diz o texto que Urias vem. O que Davi faz? Urias, você vai batalhar nessa guerra na frente. Porque se você vencer, você vai ser, depois de 1000 soldados, mais honrado. Mas Davi sabia que todo soldado que batalha na frente morre. Então ele disse: uma hora ou outra, quando o menino nascer, vai estar com a minha cara, né? E Urias vai desconfiar, então eu tenho que matar ele. Porque se eu matar ele, eu posso assumir o filho de Batseba. Era a cultura judaica. Ele pega Urias, bota Urias na frente, Urias vai para a guerra e adivinha? Morre. Na cabeça de Davi, tudo certo, meu plano. Aí de repente as coisas se acalmam. Batseba está grávida, ela gesta a criança nasce. E Davi achando que o pecado que ele cometeu de adultério nunca ia ter consequência, porque é sempre assim, a gente está pronta, e acha que um dia a conta não chega. Diz o texto, bota aí Jardiel, 12, primeiro, capítulo 12, 1, que um profeta, Natan, decide visitar Davi. Só que já tinha passado mais de um ano, porque ela já tinha ficado 9 meses grávida, o Pirrai nasceu. Mais de um ano depois, Natan chega, profeta. O Senhor Deus enviou Natan a Davi, e entrando ele na casa de Davi, ele disse: Davi, quero te contar uma história. Havia 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha rebanhos e tinha manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma. Olha como o profeta chegou para Davi. Vou contar uma história, Davi. Olha como é que Deus faz. O pobre não tinha nada, senão uma pequena cordeira que ele comprou e começou a criar. Ela cresceu na companhia dele e dos seus filhos, e do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, no seu lugar. E ele tinha essa cordeirinha, era a única coisa que ele tinha, e ele tratava como uma filha. Chegou um viajante na casa do rico, e esse, não querendo tomar das ovelhas do seu gado, do rico, o que ele foi fazer? Foi atrás da cordeirinha do pobre, que só tinha uma. 5. Então a ira de Davi. Então Davi, aí o cara falou assim: o que a gente tem que fazer, Davi? Que esse cara aqui, no lugar dele pegar as cordeiras ricas, pegou a única do coitado do pobre. Aí Davi disse assim: vive o Senhor, que esse homem tem que morrer. Aí olha o que o profeta vai dizer. Versículo de número 7. Então disse Natan a Davi: esse homem é você. Olha o que ele vai dizer, olha aqui para mim: esse homem é você. A tua conta chegou, Davi. Esse homem é você. Você tinha as mulheres de todo o povo para escolher, mas você escolheu a mulher que já tinha marido. Você podia ter ido a qualquer lugar e escolher qualquer uma, e tinha mais bonita que Batseba, mas você escolheu a mulher do pobre, e ainda por cima mandou matá-lo. Esse homem é você.
Aí o profeta vai dizer: e assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha o que Deus vai dizer a Davi: eu te ungi rei sobre Israel, te livrei da mão de Saul. 8. Te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos teus olhos? A Urias, olha o detalhe, isso é o profeta, Deus usando o profeta para falar a Davi. O profeta não sabia, mas quando Deus começa a falar, ele disse: e outra, Davi, Urias, o Eteu, tu matou a espada. Tudo bem, quem matou foi o exército inimigo, mas na ótica de Deus, quem tinha matado era Davi, porque foi Davi que planejou tudo. Matastes a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele matastes com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias para ser a tua mulher. 11. Assim disse o Senhor a você, Davi: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo. E aí? Ei, Davi, você não tomou a mulher dos outros? Pois a sua eu vou dar para outra pessoa. Isso é Deus falando, não brinque não, viu? Não pisa no calo dele não. O qual se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. 12. Porque tu fizestes o que tu fizestes em oculto, você fez escondido, mas eu vou fazer o negócio perante todo mundo ver. E aí, como é que trabalha? Deus disse: você fez escondido, mas eu vou fazer para todo mundo ver e você ser envergonhado. 13. Então disse Davi ao profeta Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto feste feito deste lugar que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Até aí. Quando Deus deu a sentença a Davi, Davi ficou um inteligente. Davi fez diferente de Saul. Davi disse: tudo bem, eu aceito, eu pequei. O que o Senhor quer que eu faça? Se ele tivesse dito tantinho assim, eu acho que Deus tinha cortado a cabeça dele e jogado os cachorros comer. Aí está o perigo da gente errado ainda querer se fazer por certo. Davi disse: não, profeta, está certo, eu pequei, é isso mesmo. Quem lembra de Jezabel? Quando Elias chegou para ela e disse assim: o Senhor é contra ti. O que foi que ela fez? Mandou matar o profeta. Mas quem acabou morta? Ela. Comida por lobos, cães. Davi fez diferente. Davi disse: tudo bem, eu pequei, o Senhor quer o quê? Teve um salmo que completa essa história, que Davi vai dizer assim: ó, Senhor, tá bom, eu pequei, tire tudo, tudo. Tire as mulheres não, Senhor, tire o palácio, tire o reinado. Não tire só o reinado também não, tire a riqueza, tire tudo, mas não tire de mim o teu espírito. 51, né? Olha Davi, tire tudo, mas deixa pelo menos o teu espírito. Aí Deus disse: muito bem, sabido, muito bem, teu pecado vai ser perdoado. Agora tem uma coisa: tu não morrerá, e eu não vou tirar não as coisas de você, continua rei. Mas tem uma coisa: de dentro da tua casa nunca mais se apartará a espada. Sabe quantas vezes Davi teve um filho que ele pudesse amar de verdade? Nenhuma. Até o filho que ele teve depois se levantou contra ele para destruir e matar ele.
Até o filho que ele teve depois se levantou contra ele, junto com Aitofel, para matar e destruir ele. O próprio filho se levantou depois. Nunca mais se apartará de você. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: o pecado que você comete hoje, um dia entregará o resultado para você de volta. Aí a criança nasce, blá, 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 tudo mais, né? Diz o texto que o próprio Deus fere a criança com uma enfermidade e a criança morre. Deus fere a criança. Por quê? Porque as crianças, quando morrem, vão diretamente para a presença de Deus. Então, para a criança morrer foi lucro. É melhor você morrer quando criança e ir para o céu, do que você crescer e ficar adulto, fazer besteira e acabar indo para outro lugar. Então, o que Deus fez? Tirou o filho que Davi amava. Versículo, abre para mim, Jardiel. Capítulo de número 12, versículo de número 15. Quando Natã sai da casa de Davi e vai para a casa dele, Deus fere a criança que a mulher de Urias tinha dado a ele como filho, de sorte que adoeceu gravemente. Deus feriu, porque é sempre assim, irmão. Todo pecado tem uma consequência. Não tem como você cometer um pecado e esse pecado não tem consequência nenhuma. Todo ele tem consequência. E lembra que na época de Davi, Jesus ainda não tinha vindo. Então o pecado tinha que trilhar um caminho. Tinha que trilhar. E o pecado de adultério era considerado um pecado para a morte. Para Davi não morrer, Deus preferiu que a criança morresse. Porque a criança já ia para a presença de Deus. Todo pecado tem uma consequência. Por isso que quando você está na igreja, está em Cristo, quando você verdadeiramente se arrepende, o pecado que ia para você, ou que ia para alguém na sua casa, Jesus traz consigo, para que isso não tenha para você um resultado. Mas pecar, planejando, sabendo, isso é iniquidade. Versículo 16. Davi buscou a Deus pela criança e observou rigoroso jejum. Recolhendo-se, passava a noite toda no chão. Davi ficou no chão, deitado, com a cara no chão, em jejum e buscando pela criança. 17. Então os anciãos da sua casa lhe puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se da terra, porém ele não quis e nem comeu com eles. 18. Ao 7º dia, 7 dias depois que o profeta foi lá, temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido, porque eles diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhes falávamos, porém ele não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatrito. Até os caras ficaram com medo de dizer a Davi que o pirrai tinha morrido. Rapaz, quem vai dizer é tu. Não, eu vou nada. Eu fui lá para dizer que a criança estava viva, ele nem quer olhar para minha cara. Imagina se eu sei que a criança morreu, ele manda me matar. Ficaram com medo de dizer. Davi, porém, percebeu que os servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança tinha morrido. Pelo que perguntou aos seus servos: morreu a criança? E eles disseram: morreu. Olha aqui para mim, segura aí nesse texto, né? Depois a gente vai pro vídeo. Olha aqui para mim. Você já perdeu alguém que você amava? Já perdeu? Para a morte? Já perdeu? Alguém que você amava, que doeu a morte dessa pessoa? Como é a sensação? Como é esse sentimento? Tem alguém que está vivo hoje que você ama? Você sabe o que é perder um filho?
Imagina teu filho morrer amanhã. Você sabe como é que isso vai doer? E a tua mãe? Se a tua mãe morrer, tua avó morresse. Para quem mora com a avó, né? E se for o teu esposo ou a tua esposa morresse hoje, como é que você ia ficar? Já era, né? Foi pronto. Davi. Você sabe o que é você ter um... Quem é pai aqui vai saber o que eu estou falando, né? Você sabe o que é você criar uma criança, educar uma criança, amar uma criança e ela depois morrer de uma doença? Quem tem criança aqui sabe o quão doloroso é perder uma criança, principalmente se for a primeira. E o menino morreu. 20. Olha o que Davi fez. Se fosse a gente, bota no versículo 19, para o povo vai ficar olhando para cá. O povo é curioso. Se fosse a gente, nessa situação, o que a gente ia fazer? Eu não quero mais saber desse Deus, porque tirou minha mãe, porque meu marido morreu, e eu era fiel. Ou seja, a gente ia fazer isso, né? Davi não. Quando a criança morre, olha o que Davi vai fazer. 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, né, tomou banho, ungiu-se, botou perfume, trocou de roupa e entrando na casa do Senhor, adorou. Tem como você imaginar? O menino estava lá, nem havia sepultado ainda. Davi disse: aí, morreu? Morreu. Vou me levantar agora. Trocou de roupa, tomou banho, botou perfume e foi para a casa do Senhor e foi adorar. Aí eu pergunto para você: tantas coisas que você já perdeu, sabe por que perdeu? Porque é consequência de alguma coisa que você já tinha feito. Tem coisas que é plano de Deus. Deus te faz perder. Para quê? Para você chegar onde Ele quer. E tem coisas que é consequência, como é o caso de Davi. Seus filhos não estão em casa, com saúde, quebrando tudo dentro de casa, dando prejuízo, mas pelo menos está com saúde. Sua mãe, seu pai não está ali bem, não está tudo ok. Aí chega na casa do Senhor e chega reclamando, cheio de razão, querendo saber, ensinar como é que Deus tem que trabalhar. Não seria pior se você estivesse sem nada e sem ninguém? Olha o que Davi faz: deixou a criança morta, tomou banho, trocou de roupa, botou perfume e foi para a casa do Senhor e adorou. Por isso que a música começa dizendo: como Davi, né? Eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. A música fala sobre isso. Queria saber o pensamento de Davi no momento daquela adoração. Por quê? Porque ninguém sabe como ele estava psicologicamente, mas ele adorou. Depois veio para casa, pediu o que comer, e deram, e ele comeu. 21. Então os seus servos disseram: que é isso que fizeste, Davi? Pela criança viva tu jejuou, tu chorou, e depois que a criança morreu, tu te levantou e começou a comer, botou perfume, tomou banho, trocou de roupa. 23. Todavia agora que é morta, olha o que Davi responde: por que eu vou jejuar? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei até ela, mas ela não vai voltar para mim. Por que ela não vai voltar? Porque ele já entendeu que não é do jeito que ele quer, é do jeito que Deus quer. Ele podia chamar o profeta, não podia não? Dizer: Natan, bota a mão para que o filho ressuscite. Não. Ele já entendeu, porque Deus já tinha dito a ele. 24. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela, e teve ela um filho, e Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou.
Depois ele vai ter outro filho, que é o que vai tentar matar ele. E o Senhor o amou. Só que até Salomão deu trabalho com força a Davi. Mas Salomão foi o filho em que Deus permitiu nascer daquele fruto que não fosse amaldiçoado. Salomão depois assume o reinado de Davi. E como é que Davi morre? Quem lembra? Lembra? Velho, o que mais? Cego. Não foi com os olhos que ele pegou? Pois, o que a Bíblia diz? Se o olho te fizer pecar, arranca em vida. Para quê? Para que tu entre no céu sem o olho. Porque é melhor ir para o céu sem o olho do que ir para o inferno com o olho e tudo. Aí eu pergunto para você. Hoje é uma palavra de reflexão. Pode tirar aqui. Se fosse você no lugar de Davi, será que você adoraria? Eu pergunto, será que você veio hoje? Está quase terminando o culto, né? Mas você adorou hoje? Você adorou hoje? Ou você chegou, sentou-se como Davi? Ou será que você fechou o olho, mas você não sabe nem o que foi que você estava pensando? Totalmente disperso. Você adorou hoje? Você já veio aqui e realmente adorou? Adoração requer entrega. Entrega. Você tem que se entregar no que está sendo proposto no culto. Fechar o olho e cantar. Se não souber, olha a letra da música que está passando ali. E dizer: Senhor, já perdi uns 20 mil reais. Mas pode tirar os 20 mil, não tem problema não. Mas não tira de mim o teu espírito. Perdi o emprego, perdi o funcionário, perdi a mãe, perdi a saúde, perdi a esposa, mas não tira o teu espírito. Pode tirar o que o Senhor quiser. A gente sabe que quem fere não é Deus, é o diabo. Só que o texto vai dizer, Samuel quando vai escrever, ele não diz que foi o diabo que feriu, ele vai dizer que foi Deus. Por quê? Porque mesmo sendo o diabo, ele não reconhece poder nenhum que o diabo tenha. É igual Jó. A Bíblia diz que o diabo foi e tirou tudo de Jó. O que foi que Jó disse? Deus me deu, Deus tomou. Por quê? Porque a melhor maneira de você tratar o diabo é ignorando que ele existe. Quer matar alguém? Ignora. Despreza. Fica de pé essa noite. O que é que você tem perdido? E toma cuidado, viu? Para não ir para perto de Deus cheio de razão. Porque Deus ele sabe falar tudinho como é que é o negócio. O Ministério do Louvor pode subir. Eu estava esquecido de vocês já. Faça como Davi. Você perdeu o quê? Das duas, uma. Consequência, ou o Senhor está te levando para um novo patamar? O que você perdeu? Foi um relacionamento? Segura aí, vê se ele volta. Foi um relacionamento? Foi um emprego? Foi na área das finanças? Foi na área da saúde? Foi familiar? Foi material? O que você perdeu? Alguma coisa você deve ter perdido na vida, que para você foi muito importante. A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, tudo que a mulher plantar, certamente colherá. Porque de Deus ninguém não se zomba. Quando você faz uma coisa achando que você não vai ter consequência daquilo, você está zombando de Deus, dizendo: não, Deus não existe. A coisa mais boa, eu acho, que Deus já tem feito depois que o pecado entrou no mundo, foi dar a consequência para aquilo que o ser humano faz. Isso é em todas as áreas. Está vendo esses políticos que roubam,
A gente nem sabe quem é, né? Tem muitos que a justiça descobre, tem outros que não. Mas você acha que vai passar dos olhos de Deus? Está vendo esses pastores, líderes de igrejas, que passam-se de homens de bem e tudo mais, depois, você acha que Deus vai? Não vai não. Você está aqui buscando pela sua família, talvez teu marido ou a tua esposa está lá fora, você não sabe nem o que ele está aprontando, relaxa, fica frio. Vai chegar a hora de Deus se encontrar com ele também. Vai chegar a hora, quando você entende como Deus trabalha, você descansa. Você descansa. Então nessa noite, eu quero chamar aqui na frente, aos pés do altar, você que tem perdido alguma coisa, em qualquer área, e hoje você vai colocar isso aos pés do Senhor, e você vai dizer: Senhor, pode tirar, mas não tira de mim o teu Espírito nem a tua presença. Você tem coragem de dizer isso para Deus? Tira tudo, Senhor, mas não tira a tua presença. Se você tiver coragem, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você vai sair do seu lugar e você vai dobrar o seu joelho aos pés do altar. Nós vamos orar por você. Nós vamos dizer: Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Diga para Deus: Senhor, como Davi, me ensina a orar até quando eu perder coisas, até quando eu perder pessoas. Ei, não é para qualquer pessoa não, viu? Quando você faz esse ato de fé, esse ato profético, você precisa estar ciente que Deus vai tomar o controle da situação. É melhor perder coisas do que você perder você. A gente vai cantar como Davi, depois a gente vai cantar livramento. Comece a entregar aí no seu lugar. Começa a dizer para Deus: Deus, eu perdi. Foi alguém que você perdeu? Diga: Senhor, eu não quero perder mais ninguém. Diga para Ele que você não está preparado para perder coisas. Diga para Ele que o seu psicológico não está pronto ainda. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ensina como Davi a te adorar, Senhor, e a permanecer na tua presença mesmo quando eu não tenho aquilo que eu mais amo. Como Davi, eu quero adorar diante da morte. Não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Será que pode ser assim nos dias de hoje, mesmo na decepção, Deus achar um adorador? É muito difícil na provação louvar, abrir mão da própria dor e o adorar. Esse adorador Que amanhece adorando esse adorador, até de lado esperando esse adorador. diga para Ele: não tira, Senhor, a tua presença. Diga para Ele: não tira o teu Espírito, Senhor. Tem momento e nem hora, qualquer momento. Diga para Ele: Senhor, eu preciso da tua presença na minha vida. Tira
pecamos contra ti, Senhor. Mas nós reconhecemos que sem a tua presença nós não vamos a lugar nenhum. Contempla a nossa situação. Senhor, tem misericórdia do teu povo, meu Pai. O teu povo tem chorado, tem sofrido na situação da tristeza. Mas nessa noite nós te suplicamos, com teu Espírito vem, Senhor. Nós te adoramos nessa noite, porque o Senhor merece. Esse adorador que ama, Para acabar chorando com a já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que a sua adoração dobra a mão de Nós te adoramos, 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 nós te adoramos. Adore, adore. Aí no seu lugar, eu sei que você tem perdido muita coisa, mas adore ao Senhor. Ele é Deus que restitui, Ele é Deus que dá em dobro, mas é necessário se humilhar debaixo da mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele exaltará, Ele levantará, colocará de pé. Adore, meu irmão, esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento Fique de pé. nem hora, a qualquer momento Faça uma corrente de oração. ele se ergue e adora, porque sabe que a sua adoração Segura bem baixinho. move a mão de Deus. Segure a mão do irmão que está do seu lado, faça uma corrente de oração nessa noite. Diga assim para esse irmão que está do seu lado, diga: você perdeu amigos, perdeu bens, pode até ter perdido saúde, mas diga para ele: você não perdeu o Espírito do nosso Senhor. Diga assim para ele: eu sei que você perdeu muita coisa, eu sei que não está sendo fácil para você, mas olha para alguém que está do seu lado e diga: adore. Vamos lá? Adore. Adore. Adore, Adore. Adore. Diga alguma coisa, fale alguma coisa, expresse alguma coisa, diga alguma coisa para o Senhor, diga alguma coisa para Ele, diga para Ele que você chegou sem força, diga para Ele que a situação não está fácil, diga para Ele que você perdeu pessoas, você perdeu coisas, mas você está aqui, você está de pé, você chegou, você veio. Adore a Ele, você veio, você chegou. Adore, não importa a situação. Tem alguém nesta noite que está afastado dos caminhos do Senhor, ou nunca entregou a vida para Jesus, mas hoje quer dar um passo de fé? Tem alguém? Se tiver, eu quero orar por você. Pode acender. Você entendeu? Hoje o Senhor trouxe você aqui para perguntar a você: vai perder mais o quê para aprender a adorar? Vai perder mais o quê? Perdeu tanta coisa já. Senhor, leva o teu povo para casa em segurança, debaixo da tua mão poderosa, que o Senhor possa guiar o teu povo, guiar a tua igreja. Tira, Senhor, do caminho do teu povo tudo aquilo, Senhor, que venha para destruir. Que o teu povo chegue, encontre a família, a casa, os bens guardados e protegidos, no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amanhã, 7h30 da noite, tem culto, viu? Não falte, amanhã, 7h30 da noite,
culto de ação de graças. Coça com as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Pai, as mais doces consolações do Espírito Santo estejam sempre com todos, não só agora, mas para sempre. E você diz: tchau. Até amanhã, se Deus nos permitir. Você me